Olá pessoal, que Deus abençoe a todos, em o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez nessa live, a live Jesus em Casa, como nós sempre fazemos para levar até vocês uma mensagem de fé, uma palavra amiga e orar por todos aqueles que têm a necessidade do Senhor Jesus, a necessidade de como se você tivesse sem ar. Porque aqueles que têm o Espírito de Deus, quando não tem o contato com as coisas de Deus, ler a Bíblia, orar, é como se ela tivesse sem o ar para respirar. E quando a pessoa tem sem ar, ela fica sufocada e acaba morrendo. Por isso, nós estamos aqui para buscar a Deus e orar por todos os que precisam dele, que eu acredito que todos precisam de Deus. Mas, é como eu estou dizendo, a gente não pode só precisar de Deus quando estivermos passando por necessidade, passando por algum problema, não. Precisar de Deus, depender de Deus é como o ar. Sem o ar, a gente morre. Não é verdade? E assim tem que ser o Senhor Jesus para cada um de nós. Buscá-lo em todo lugar, em toda situação, seja na riqueza ou na pobreza, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença. Porque essa é a nossa necessidade. A necessidade de estar com Deus, de buscar a Deus, porque sem Ele nada podemos fazer, tá bom? Então vamos falar com Deus, vamos orar, e daqui a pouco nós vamos ler uma palavra muito bacana que eu tenho certeza que o Espírito Santo falará ao coração de todos, tá bom? Vamos unir a nossa fé, se possível, desde já compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece, que estão precisando da ajuda de Deus, estão precisando do poder de Deus na sua vida, tá bom? Feche os seus olhos, aonde você estiver, seja no trabalho, em casa, vamos unir a fé. Jesus disse que aonde tiverem 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, Ele diz, ali eu estarei no meio de vós. Que maravilha, né? Que coisa gloriosa. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus nós entramos em Tua presença, meu Pai, em espírito e em verdade, para buscar ao Senhor, beber da Tua água, beber da Tua fonte, porque Tu és a fonte de água viva. Aqueles que bebem de Ti, meu Deus, nunca terão sede. O Senhor disse isso para aquela mulher. Eu sou a água da vida, aquele que beber de mim jamais terá sede. Então, meu Pai, que o Senhor venha saciar a nossa sede, que o Senhor venha ser com cada um de nós, que o Senhor venha levantar aqueles que se encontram caídos, aqueles que se encontram desanimados, os que estão doentes, que o Senhor possa curar, meu Pai, que o Senhor venha livrar essa criatura do leito de dor, que o Senhor venha arrancar do alto da cabeça à planta dos pés essa enfermidade, esse câncer, esse vírus, essa bactéria. Ah, meu Deus, venha livrar essa pessoa do espírito da morte. O Senhor disse que é vida e veio nos dar vida e vida em abundância. Então venha, meu Pai, venha dar uma vida abundante para o Teu povo, uma vida abençoada, uma vida de prosperidade, uma vida de glorificação ao Teu nome, meu Pai. É isso que nós te pedimos, meu Pai, nesse momento. Que o Senhor venha tomar a frente, que o Senhor venha falar com cada um de nós. Fala forte ao nosso coração, meu Deus, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nós entregamos, meu Pai, tudo nas Tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus, e os que creem digam amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, meu amigo, minha amiga,
meu irmão e minha irmã, no livro de Mateus, Mateus 18, 21. Nós vamos falar de um pecado que muitas pessoas não levam em consideração. Jesus, ele perdoa vários pecados. Jesus perdoa vários pecados. Mas você sabia que existe alguns pecados que são imperdoáveis? Sim. Existem alguns pecados que não têm perdão. E esse é um deles. E eu vou mostrar para vocês através do Espírito Santo. Porque, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, muitas pessoas estão dentro das igrejas. Muitas pessoas estão buscando a Deus. Muitas pessoas estão orando, estão lendo a Bíblia. Muitas pessoas estão louvando. Mas você sabia que existe pessoas que ainda não tiraram isso de dentro delas? E esse é um pecado mortal, um pecado que não tem perdão. Porque se a pessoa morrer com esse sentimento dentro dela, olha o que vai acontecer na vida dessa pessoa. E talvez essa pessoa não se deu conta até agora. Achava que isso não era nada. Porque não está com o coração aberto para o perdão. Nós vamos falar sobre isso agora. Olha o que diz aqui em Mateus 18, 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe devo lhe perdoar? Quer dizer, em quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Porque todas as vezes ele faz a mesma coisa. E talvez você tenha passado por isso. Não o seu irmão, mas eu digo, ele diz o irmão é a nossa semelhança, né? É o nosso vizinho, nosso amigo de trabalho. Talvez até o nosso irmão familiar mesmo, ou o pai, a mãe, ou o primo, a prima, independente de quem seja. E Pedro foi até Jesus perguntar a ele: Mestre, quantas vezes eu devo perdoar aquele que me ofende, aquele que faz coisas que me entristecem? Até 7 vezes? Quer dizer, ele queria colocar um limite para o perdão. E Jesus prontamente lhe respondeu: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Quer dizer, não tem limite. O perdão não tem limites. Por quê? Pastor, por que eu devo perdoar aquele que me ofendeu? Porque olha o que diz a Bíblia. Vamos ler essa parábola que você vai entender. Vamos ler aqui no versículo 23. Mateus 18, 23. Você vai entender o que eu estou lhe falando. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Quer dizer, existia um homem que estava devendo a esse homem 10.000 talentos. Devendo ao Senhor, né? O servo estava devendo ao Senhor 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido, ele, a sua mulher, os seus filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Quer dizer, ele e a família dele deveriam ser vendidos como escravos para pagar a dívida que ele tinha, 10.000 talentos. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: Sê paciente comigo, eu vou te pagar tudo que lhe devo. Sê paciente comigo, tenha paciência, me perdoa, mas eu vou te pagar. E o senhor daquele servo compadeceu-se e mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, aquele que devia e pediu que perdoasse a dívida,
encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Olha só a diferença. Ele se agarrou ao seu conservo, ele acabou de ser perdoado a dívida dele. Mas ele foi lá no conservo, agarrando-se a ele, e disse: paga-me o que deves. Então seu conservo, caindo-lhe aos pés, da mesma forma, lhe implorava: sê paciente comigo, eu vou te pagar, eu te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Olha a diferença. Ele estava devendo 10.000 talentos ao seu senhor, se ajoelhou, pediu que o Senhor lhe perdoasse a dívida, e o Senhor perdoou a dívida dele e mandou ele embora. No entanto, o Senhor ia vendê-lo como escravo, ele, a mulher e os filhos. Mas o Senhor dele, que era o patrão dele, perdoou a dívida. Ele já não quis perdoar a dívida do seu conservo. Mandou jogar o cara na prisão até que ele pagasse a dívida dele. Olha a diferença. Olha a diferença de duas pessoas, de dois corações, diante de Deus. Diante de Deus, porque essa parábola, Jesus que estava dizendo para Pedro e para todos os discípulos, ensinando-os como deve se mostrar diante de Deus. Qual é o coração que agrada a Deus? Olha só. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito, e foram relatar ao seu senhor. Quer dizer, todo mundo foi lá no chefe, inclusive era chefe dele também, e foi falar o que esse rapaz fez, o que esse homem fez. Tudo que acontecera, relatou ao Senhor. Então o Senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, eu perdoei a tua dívida, toda a tua dívida eu perdoei, porque você me suplicou. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de você? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celeste, olha Jesus falando, assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo do teu coração não perdoardes a cada um dos seus irmãos. Olha só, Jesus disse: assim também o meu Pai, lá no céu, também fará com vocês, se vocês não perdoarem um dos seus irmãos, aqueles que lhe fizeram mal, o meu Pai Celeste também não vos perdoará. Olha o perigo. De repente a pessoa faz tudo certinho, é um crente certo, que leva a vida certinha, como um crente, como um cristão, mas talvez tem mágoa de alguém, mas talvez não perdoou aquele que lhe ofendeu, e ele já até esqueceu disso. Mas Jesus está dizendo que se eu não perdoar aquele que me fez mal, ele também não nos perdoará. E ele endossa aqui no livro de Marcos, vai lá no livro de Marcos, ele endossando o que ele está falando. Marcos capítulo 11, versículo 25. Por isso que muitas pessoas têm orado a Deus e a sua oração não chega até o céu. As pessoas dizem: Deus não está me ouvindo. Por quê? Por que Deus não está me ouvindo? Por que as coisas estão acontecendo assim? Será que você perdoou aquele que te ofendeu? Olha o que diz.
E quando estiverdes orando, ele está dizendo para mim, para você, para todo mundo. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, o que ele está mandando fazer aí? Perdoai. Perdoai as vossas ofensas. Amém? Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial, não o quê? Não vos perdoará as vossas ofensas. Um dos pecados que não tem perdão é o perdão. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, se você tem algo contra alguém, perdoa hoje, antes que seja tarde demais. Porque a morte, ela vem como um relâmpago, como um ladrão da noite. Ninguém espera. Ninguém sabe a hora nem o dia. E se você não perdoa aquele que te fez mal, Deus também não lhe perdoará. É a palavra. A palavra é sim, sim, não, não. O que passa disso é do diabo. Se alguém lhe fez alguma coisa, perdoa essa pessoa. Perdoa. Perdoa mesmo. Não é perdoar e falar, eu perdoei, mas eu não quero conviver com essa pessoa. Como que você não vai conviver? E se essa pessoa está dentro da sua própria casa? E se essa pessoa é uma pessoa da sua família, está chegando o final de ano aí, as famílias vão se unir, como é que você não vai conseguir conviver com essa pessoa? Ah, mas eu já perdoei. Aquela pessoa vai estar ali, e aí? Que perdão é esse? Que eu saiba perdoar é você ir até aquela pessoa e dizer, olha, me perdoa, de repente ela nem sabe o que é. Você fala assim, me perdoa de todo o meu coração, você me perdoa, de quê? Não. Mas se você quiser falar, você fala, olha, por isso, a pessoa, é mesmo? Poxa, eu nem sabia. Mas isso fará com que o teu Pai que está lá no céu, o nosso Senhor Jesus, também te perdoará das suas ofensas. Amém? Então, faça isso, ainda hoje. Se não for hoje, amanhã, antes que seja tarde demais. Não adianta você ler a Bíblia, conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, e se você não fizer essas simples coisas. Aliás, isso não é simples não. Isso não é uma coisa simples não. Como é que eu posso dizer? Essa ação requer humildade. Se a pessoa tem um coração orgulhoso, ela não perdoa. Não é simples. Não é simples, mas não é impossível. Você está entendendo? Imagina você que tem uma mágoa de alguém há anos e anos. Você já se acostumou com aquela mágoa, com aquele sentimento. Talvez você já esteve no mesmo ambiente com aquela pessoa e não fala com ela até hoje. E aquela mágoa está ali dentro de você. E você está na igreja dizendo, ó Jesus, eu te amo, ó Jesus, eu te adoro, ó Jesus, até participa da ceia. Até participa da ceia. Você foi vacinado. Você está adormecido, dormente. Se você não perdoar, meu irmão, o nosso Pai que está lá no céu também não te perdoará. Assim está escrito. Não são palavras minhas. Não são palavras minhas, é a palavra do Senhor. E se você não perdoar, Deus também não te perdoará. Jesus falou, um dos pecados, blasfêmia contra o Espírito Santo, é um pecado que não tem perdão, blasfemar contra o Espírito Santo. Mas se você entender o que está escrito, esse também é um perdão, é um pecado que não tem perdão. A falta de perdoar aquele que lhe ofendeu. Jesus disse, não, Pedro, você não deve perdoar só 7 vezes, mas 70 vezes 7, quer dizer, deve sempre perdoar. Porque ai daquele
Quem é que não falha? Quem não erra? Quem não tem pecados? Que atire a primeira pedra. Aqueles homens, quando ia apedrejar a mulher adúltera, pelas suas consciências, quando Jesus falou isso, dos mais velhos aos mais novos, eles foram jogando as suas pedras fora. Por quê? A consciência pesou. Eles iam apedrejar uma mulher que foi pega em adultério, mas quando Jesus falou, aquele que não tiver pecado, que atire a sua primeira pedra, a consciência pesou, porque todos pecam, todos erram, ninguém é perfeito, ninguém pode julgar o seu irmão, ninguém. O único que pode nos julgar é o Senhor Jesus. É Ele que sabe de que está dentro de cada um de nós. É Ele que sabe o que está dentro de você, o que está dentro de todo mundo, no mundo inteiro. Não tem como se esconder de Deus. O que está dentro de nós, só Deus sabe. Por isso Ele está dizendo, se você não perdoar as ofensas daquele que lhe ofendeu, nosso Pai que está no céu também não perdoará as vossas ofensas. Graças a Deus. Então, meu amigo, aproveita essa chance, essa oportunidade que o Espírito Santo está lhe dando, para que você vá correndo até aquele que lhe ofendeu e peça perdão. Peça perdão. E você também será perdoado. No nome de quem? No nome de Jesus. Amém? Por isso ele disse, olha, quando você for orar, antes de você orar, se você tem alguma coisa contra alguém, perdoa essa pessoa, para que o vosso Pai Celestial também vos perdoe. Esse é o coração de Deus. E esse é o coração dos nascidos de Deus. Os nascidos de Deus têm o coração de Deus. Os nascidos de Deus, repita comigo assim, os nascidos de Deus têm o coração de Deus. Imagina, é porque eu estava conversando, evangelizando uma pessoa hoje e falando sobre o perdão. Perdoa. Não, mas eu já perdoei, só não quero conviver com essa pessoa. Agora imagina se Deus não quisesse conviver mais com a gente. Quantas vezes nós decepcionamos a Deus? Se você não decepciona, meu amigo, se você diz que não tem pecado, se você é certo, cuidado. Cuidado, que esse orgulho pode te levar para o inferno. Porque aquele que diz que não tem pecado é o quê? O que a Bíblia diz? Aquele que diz que não tem pecado é o quê? Mentiroso. E quem é o pai da mentira? É o Satanás. Ele está te enganando. E o diabo tem enganado a muitas pessoas. Então, ele disse, não, porque eu já perdoei, já, não tem nada contra ele, só não quero ter convívio com ele. Agora imagina se Deus fosse assim. Eu já perdoei o fulano, mas eu não quero conviver mais com ele. Imagina se Deus não convivesse mais com a gente. Como é que a gente estaria hoje? Como é que o mundo estaria hoje sem Deus? Porque o mundo inteiro peca. Não tem bispo, não tem pastor, não tem ninguém que não peca. Todo mundo peca. Todo mundo erra. Todo mundo tem, às vezes, guarda a mágoa de alguém. E se não tiver o coração de Deus, vai continuar com essa mágoa. Vai continuar com essa mágoa, com esse orgulho dentro de si. E pode estar em cima do altar pregando e morrer e perder a sua salvação por causa disso. Por causa dessa falta de liberar o perdão. Porque se você diz que é de Deus e odeia o seu irmão, você é mentiroso. Se você diz que é de Deus e não tem pecado, você é mentiroso. Porque quem é de Deus tem o coração de Deus. Não tem jeito. Quem é de Deus tem o coração de Deus. Amém, gente? Você quer que Deus tenha convívio com você?
Você quer que Deus ande com você? Então perdoa. Perdoa. Não guarde rancor de ninguém. De ninguém. No trânsito, no seu vizinho. Ah, porque o meu vizinho não gosta, não vou com a cara do fulano. Fulano, isso é coisa do diabo, não é de Deus, não. Imagina se Deus fala que não vai com a tua cara. E aí? Hã? Não vou com a cara do fulano. Isso é coisa que não é de Deus. Porque quem tem o coração de Deus, perdoa. Perdoa. Um testemunho que eu ouvi muito lindo, até chorei. A mulher foi na delegacia perdoar o rapaz que tinha matado o filho dela. E falou de Jesus para ele. Falou: meu filho, eu te perdoo. Jesus ama você. O que você fez, só quem pode te julgar é o meu Deus. Eu te perdoo. E começou a falar de Jesus para ele. O rapaz caiu em prantos. Não tem nada nessa vida que Deus não permita. Nada nessa vida não tem que Deus não permita acontecer. Agora imagina se aquela mulher queresse fazer a mesma coisa com aquele rapaz. Eu vou matar ele também, vou arrumar um jeito, vou pagar uns caras lá na cadeia para matar aquele meu filho, aquele que matou meu filho. A mulher, imagina, a mulher dentro da igreja, fervorosa, evangelista, estava lá louvando no altar da igreja, mas com aquele coração cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de rancor. Não vale a pena, meu irmão. Deus sabe de tudo. É o único que é onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Então, abre o teu coração, deixa Jesus entrar e fazer uma limpeza dentro de você. Não guarde rancor de ninguém mesmo, de ninguém. Se você foi enganado, se você foi enganada um dia por alguém, perdoa essa criatura, perdoa ela. Somos falhos, somos seres humanos. Nós temos falhas, nós temos pecados. Nós fomos nascidos em pecado, como diz, em pecado nos concebeu a nossa mãe. Mas se nós perdoarmos, o nosso Pai também nos perdoará. Amém? Então, eu quero orar junto com você. Agora, antes da gente participar da ceia, quero orar e pedir ao Espírito Santo que venha falar contigo, para que você possa perdoar aqueles que te ofenderam, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, que o Senhor visite o coração dessa pessoa, meu Deus, e que essa palavra ela venha penetrar no mais fundo da alma, da mente, do subconsciente, do coração dessa criatura. Porque imagina só, meu Pai, essa pessoa perder a sua salvação por falta de perdão. Esse orgulho que ela tem não deixa ela perdoar aquele que ofendeu. Então, só o Senhor pode, meu Pai. Eu não tenho esse poder, mas o Senhor tem. O Senhor tem o poder de quebrantar esse coração de pedra. É a tua promessa. O Senhor disse: eu tirarei deles o coração de pedra e colocarei dentro deles um coração de carne, um coração sensível à tua palavra. Espírito Santo, faça isso, meu Pai. Eu não posso fazer, mas o Senhor pode. Em nome de Jesus, meu amigo, minha irmã, meu irmão, aí onde você está, ore a Deus e peça a Deus, peça a Ele: meu Deus, se tem algo em mim que não te agrada, se tem alguma coisa dentro de mim que não te agrada, remove, retira e me perdoe, meu Pai. Me perdoe, Jesus. Se tem algo que está dentro de mim que não tem te agradado, tem misericórdia de mim, me mostra, Senhor.
para que eu não venha fazer mais. Me mostra se eu tenho algo contra alguém, para que eu possa perdoar essa criatura. Em nome de Jesus, meu Pai. Porque só o Senhor sonda os nossos corações e as nossas mentes. É o Senhor que nos sonda, meu Pai. Então, meu Deus, em nome de Jesus, toma a nossa vida em Tuas mãos e quebra esse coração de pedra e nos dê um coração de carne. É isso que nós te pedimos, meu Pai. Perdoe aqueles que nos têm ofendido. Foi essa oração que o Senhor nos ensinou. O Senhor nos ensinou essa oração. Perdoe aqueles que nos têm ofendido. Perdoa eles, meu Pai. E nos perdoa também se algum dia eu deixei de perdoar alguém. Pelo que eu me lembre, meu Deus, eu não tenho nada contra ninguém. E nem mágoa de ninguém, meu Pai. O Senhor sabe disso. Quantas vezes nós já fomos humilhados, enganados, quantas vezes, mas eu perdoo aquelas pessoas, eu perdoo todas elas, meu Pai, todas elas sejam perdoadas, porque eu as perdoo em o nome do Senhor Jesus, e todos digam que assim seja. Graças a Deus, amém, graças a Deus. Então, vamos cear, vamos comer do corpo de Cristo, porque quando nós comemos o pão, que é o corpo de Cristo, representa o quê? O nosso corpo é fraco, frágil, é pó. Viemos do pó e para o pó nós voltaremos. Quando nós comemos o pão, que é o símbolo do corpo de Cristo, o que nós estamos fazendo? Com ele uma aliança. E quando nós comemos o pão, que é o corpo de Cristo, está aqui, o corpo dele se mistura com o nosso. O corpo de Cristo se mistura com o nosso. Está aqui o pãozinho, um simples pedaço de pão, que nós vamos consagrar a Deus e se tornará o corpo de Cristo, que nos dará forças até a vinda de Cristo, para que a gente possa caminhar com Ele até o dia da sua vinda. O corpo de Cristo, o pão, representa a força de Deus em nós. Porque se fosse só por nós, nós não iríamos conseguir chegar até o fim. Você sabe disso. Sem Deus nada podemos. Nada, 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 nada. E o sangue, o suco de uva, o cálice da nova aliança, o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Aqui Jesus, naquele dia, ele diz: fazer isto em memória de mim, até a consumação dos séculos, até que eu venha. Então essa é uma nova aliança. Amanhã nós vamos pecar, amanhã nós vamos errar, com certeza. Mas amanhã nós vamos pedir perdão de novo. Essa é a vida do cristão. Porque aquele que é de Deus, ele erra todo dia. E aquele que diz que não erra é mentiroso. Aquele que diz que não peca é mentiroso. Precisa da misericórdia de Deus todos os dias. A nossa salvação, nós conquistamos ela todos os dias. Existem religiões que dizem que uma vez salvo, salvo para sempre. Se você não pegar a sua cruz e seguir a Jesus, está perdido. Nós temos que carregar a cruz e seguir a Ele com essa cruz, a nossa cruz. Diz a Bíblia que Paulo carregava um espinho na carne. Qual é o seu espinho? Paulo tinha o dele, nós temos o nosso. E é isso que nos faz estar humilhados, ajoelhados, sempre na presença de Deus. Sempre. Porque é Ele que nos dá a salvação.
Então o sangue dele nos purifica de todo mal, nos limpa do mal deste mundo. Se você não tiver contato, não tiver um convívio com Deus, como o rapaz disse que perdoou, mas não tinha convívio, não queria ter convívio com essa pessoa. Se você não conviver com Deus, você vai se tornar um homem fraco e vai voltar a ser aquele velho homem, com o coração de pedra, o coração orgulhoso, o coração magoado, entristecido, caído, sem forças, igual eu ouvi hoje, uma pessoa que era cristã, uma pessoa de Deus, e hoje diz, eu não tenho forças para voltar. Por quê? Porque deixou de se alimentar. Fica sem se alimentar uma semana, você fica fraco. Fica sem beber a água uma semana, você morre. O dia que eu deixar de me alimentar da ceia, o dia que eu deixar de me alimentar da palavra de Deus, o dia que eu deixar de orar, de buscar a Deus, eu vou morrer. E eu não quero isso nem para mim, nem para você. Amém? Então vamos cear com Cristo Jesus. Levante para os céus os elementos, o pão que é o corpo de Cristo e o suco de uva que é o sangue do Senhor Jesus. Meu Pai, que esses elementos sejam consagrados a Ti, meu Deus. E como o Senhor diz, fazer isso em memória de mim. Em memória de mim, meu Pai. Em memória do Senhor, eu consagro esse pão, que seja o Teu corpo, para nos dar forças, para vencer, a ficar firme contigo até o fim. A gente pode morrer, mas nós não vamos Te negar, meu Pai. E que o Teu sangue, Jesus, nos purifique de todo o pecado deste mundo. Nos purifique de todo o mal, de toda a doença, de tudo que não presta. Que o Senhor venha nos purificar em o nome do Senhor Jesus. Coma do corpo de Cristo e beba do seu sangue agora, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tu és o Santo dos Santos, o Senhor dos Senhores. E a Ti, meu Pai, nós entregamos toda a nossa vida, todo o nosso ser, entregamos a Ti. E agora, meu Pai, uma nova aliança é feita. Sim, uma nova aliança, Senhor. Aqueles, como diz a Tua palavra, os que bebem e comem da ceia indignamente, são aqueles que não perdoam. São aqueles, meu Deus, que não perdoam o próximo, o irmão. Isso é indignamente. Ah, Jesus, nós temos defeitos, nós temos falhas, nós somos seres humanos, mas jamais queremos Te deixar, Te perder. O Teu servo, o salmista Davi, em sua oração, ele disse: meu Deus, meu Senhor, jamais retire de mim o Teu Espírito. E é isso que nós Te pedimos agora, Senhor. Não tire de nós a Tua presença. Não tire. Mas conserva o Teu Espírito em nós. Aviva o Teu Espírito dentro de nós, meu Pai. Não importa o que as pessoas pensam de mim. Não importa o que as pessoas vejam em nós, o que eles pensam de nós. O que importa é o que o Senhor pensa de nós, meu Pai. E isso é o que nos importa. É essa certeza em nós de que o Senhor é com a gente, que o Senhor mora dentro da gente. É isso que importa, meu Pai. Que as pessoas pensarem ou deixarem de pensar, isso é com elas. O que importa, meu Pai, é o que eu penso e o que o Senhor pensa de mim.
Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua confirmação. Obrigado por esta palavra, porque eu tenho certeza que muita gente será alcançada por esta palavra e aprendeu que o perdão nos dá a salvação. E aquele que não perdoa não será perdoado pelo nosso Pai. Entregamos, meu Pai, a nossa vida em tuas mãos. Obrigado, Jesus. Mais uma vez te agradecemos, porque temos a certeza de que o Senhor nos ouviu e está aqui conosco, em nome de Jesus. E todos digam amém e graças a Deus. Graças a Deus. É maravilhoso, pessoal. A presença de Deus é maravilhosa. Não precisa ter um arrepio, não precisa você ter sentimentos. É a certeza que está dentro de nós. Como os judeus, né? Aqueles judeus do passado, quando Jesus fazia um milagre, quando Jesus curou aquele homem cego de nascença, os judeus chamaram Jesus de feiticeiro, de um homem endemoniado. Quando Jesus pregava, eles ficavam invejados, porque da onde vinha tanta sabedoria? Vinha de Deus, do Pai. E o que nós falamos vem do alto, vem de Deus para você. Amém, gente? E que o Senhor Jesus te abençoe aonde você estiver. Estamos aqui na ceia, tá um calor danado. Eu coloquei assim a câmera para você não ver, mas eu estou com uma camisa regata. Mas isso não tem nada a ver. Será que Deus ele está olhando para isso? Tem que colocar uma roupa padrão para poder vir aqui e cear com Jesus? Isso é uma religião do ser humano. Quando Jesus ceou com os discípulos, a roupa deles eram velhas. Eram roupas feitas de panos velhos. Não preciso vir aqui de terno e gravata para participar da ceia e o coração cheio de mágoa do meu irmão, cheio de orgulho. Isso não tem nada a ver. Amém? O que importa é o que você recebeu hoje, a palavra do Senhor Jesus, o perdão do Senhor Jesus e o Espírito dele. Esse é o mais importante. Então, que Deus abençoe a todos. Lembrando que no Natal nós estaremos reunidos. Do dia 24 para o dia 25, estaremos reunidos aqui numa oração especial por toda a sua família. E do dia 31 para o dia 1º estaremos na Vigília da Virada. Aqui também na live Jesus em Casa. Participem. Do dia 24 para o dia 25, às 10 horas da noite, de 10 à meia-noite, nós estaremos na live orando por você e pela tua família. E do dia 31 para o dia 1º, também às 10 da noite até a meia-noite, na meia-noite estaremos orando para que o ano de 2024 estejamos mais um ano na presença do Altíssimo. Amém? Estão todos convidados para participar desta mini vigília do dia 31 para o dia 1º. Tá bom? Então que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e até lá.